Vamos lá então. O nosso tema hoje é a bênção de um sacerdote. A bênção de um sacerdote. O que é isso, pastor? Como é que funciona? Vamos começar então em Lucas, no capítulo de número 5, no versículo 4. Abra a sua Bíblia, você vai acompanhar também aqui nos telões, mas é bom que você marque, que você esteja grifando, para que você possa estudar depois, né? Diz assim o texto: quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Olha lá, olha o que Jesus está falando para ele. Volta para o alto mar. Você lembra desse episódio? Lembra desse episódio? Qual é esse episódio? Jesus chega para Pedro e diz: eu preciso do seu barco para pregar. Está às margens do mar da Galileia. E aí ele empresta o barco, Jesus entra e fica pregando para as pessoas. Quando termina, ele diz: olha, volta para o mar agora e vai pescar. O que ele diz para Jesus? Jesus, nós passamos, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E aqui vem o primeiro segredo que eu quero que você entenda comigo, tá? Tá bom o som para vocês? Estão ouvindo bem? Está tranquilo? Debaixo da galeria está ok? Lá em cima está ok? Todo mundo tranquilo? Pense comigo, por favor. Se em 2016 um pastor chegasse para você, seu pastor, e dissesse assim: nos próximos anos nós teremos uma reviravolta nas nações. No Brasil terá um presidente conservador, mas logo depois que ele for eleito terá uma grande pandemia. E nos próximos anos você vai ficar em casa, vão soldar a porta da sua loja, você não vai poder produzir, todo o pessoal de evento vai ser demitido, porque não vai ter festa, não vai ter nada. Se em 2016 alguém falasse isso para você, se o seu pastor falasse para você, o que é que você diria para o seu pastor? Pastor, o senhor está ficando louco. Sim ou não? Porque a nossa vida não estava tranquila, estava ou não estava? Tranquila no sentido de que nós tínhamos alguns desafios, mas a gente vinha vencendo os desafios, não é assim? Trabalhando, lutando. Mas de repente, tudo mudou. Eu tenho dito para vocês, nos últimos dias, o que vai acontecer nos anos de 2022, 2023 e até 2030. E mais uma vez, as pessoas estão dizendo o quê? O pastor está ficando louco, não é? Está louco. E eu repito para vocês o que o repórter da BBC de Londres me perguntou. E ele disse: pastor, o senhor é um pastor bolsonarista? Eu disse: não. Ele disse: mas eu vi o senhor no trio elétrico, lá na praça, nas imagens do senhor na praça de Portugal, falando em cima do trio elétrico no 7 de setembro. Eu disse: não, eu não sou pastor bolsonarista. Aí ele disse: não. Eu disse: não, claro que não. Eu sou pastor que prega a palavra de Deus. Agora, é muito bom ter um presidente que defende os princípios cristãos que nós defendemos há 2000 anos. Então eu não sou bolsonarista, é o Bolsonaro que está defendendo o que nós defendemos. Você compreende a diferença? Sim ou não? Eu não sou fã do Bolsonaro de carteirinha e está lá, né? Mas eu fico muito feliz de ter um presidente que fala pátria, família, Deus, bandeira. Pastor, o que tem a ver isso com a mensagem de hoje à noite? Porque você precisa entender o que Pedro está falando nesse momento. Eles tinham pescado a noite toda. E quem entende de pescarias aqui sabe o que eu vou dizer. Eu não sou bom em pescaria, mas quem é bom em pescaria sabe que se pesca à noite ou se pesca pela manhã ao entardecer, mas nunca meio-dia. Nunca meio-dia. Meio-dia os peixes afundam. Meio-dia os peixes procuram abrigo. E aqui você tem então a ordem de Jesus dizendo: ei Pedro,
meio-dia, terminei de pregar, ninguém aguenta mais o sol aqui da minha pregação. Volta agora para o mar e vá pescar. E ele disse: Senhor, preste atenção, eu sou um pescador experiente. Eu pesquei a noite toda, mas nada apanhei, joguei a rede o tempo todo, não apanhei coisa nenhuma. Mas ele diz, e ele traz o segredo, dizendo: sob a tua palavra eu vou. Ele está dizendo, debaixo da autoridade de um mestre, debaixo da autoridade de um homem de Deus, Pedro conhecia o princípio que eu quero lhe ensinar hoje. O princípio que Pedro conhecia era o seguinte: nós somente somos abençoados através da boca e da mão do homem de Deus. Acho que você não entendeu, vou repetir para você. Não existe bênção individual, não existe crente desigrejado. A bênção só vem através da boca e da mão do homem de Deus. Resultado disso, ele conhecia. Pedro diz assim: Pedro era judeu. Não ouvi. Pedro era judeu. Pode ser mais forte. Pedro era judeu. Ele conhecia o princípio judaico. Ele sabia que a bênção viria pela palavra de um homem de Deus, pela boca de um homem de Deus. E ele diz: mestre, eu não concordo. E eu sei que tem muita gente que não concorda com o que eu digo hoje para o futuro. Mas ele diz: sob a tua palavra. Ele diz: eu sei, eu não concordo. O senhor pode entender de muita coisa, mas de pescaria o senhor não entende nada. Mas pela tua palavra eu vou pescar. Já contei para vocês quando eu fiquei olhando os cardumes lá na beira-mar, lá no Mucuripe, e eu olhando de cima aqui e vi os cardumes, peixes fazendo desenhos lindos, maravilhosos, cardumes enormes, e de repente vi aquele barquinho pequeno, aquela jangadinha pequena ali do Mucuripe, e um pescador querendo ganhar o pão dele, querendo levar o peixe para casa, e ele jogava a rede para um lado, e eu queria gritar lá de cima para ele: o cardume está do outro lado. Gente, ele estava em cima do cardume, ele estava em cima do cardume, e ele jogava para o outro lado, para longe do cardume, na rede dele. É mais ou menos o que Deus está falando para mim e para você. Ele está dizendo: filho, filha, eu sei por onde os cardumes passam, eu sei, eu estou pronto para abençoar, mas pela minha palavra. De onde Pedro aprendeu esse conceito? De onde ele aprendeu? Vamos juntos. Havia um homem chamado Abrão, e você conhece a história dele, mas eu quero que você veja Abrão hoje com outros olhos. Quais? Abrão era um homem rico, mas preste muita atenção na riqueza de Abrão. Abrão estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Ele estava numa terra maravilhosa. Ur dos Caldeus está exatamente entre dois rios, os dois grandes rios, Tigre e Eufrates. Nós estamos falando de Babilônia, nós estamos falando de Iraque, nós estamos falando de um lugar abençoadíssimo. E ele começou a vender imagens com seu pai, e ele era um comerciante de ídolos, e ele ficou milionário vendendo imagens. Mas Deus olhou para o coração daquele homem que vendia imagens e disse assim: e vou falar com esse homem. E disse: Abrão, sai da tua casa, eu não tenho como te abençoar aí com esses ídolos. Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele atende o chamado de Deus, e ele sai de casa, e ele começa a sua viagem sem saber para onde ir, sem saber para onde ir. E aí ele sobe e vai até Arã, lá em cima, depois do Líbano, lá em cima. E aí quando chega em Arã, ele começa a ganhar mais dinheiro, e ele começa a vender escravos. Vendia imagens e passou a vender escravos. Ele sai de Arã, passa por toda a terra prometida e vai para o Egito.
Porque ele disse assim, sabe, eu vou para o Egito. Deus falou para ele, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Ele disse, não é esse pedaço de terra aqui. Por quê? Porque esse pedaço de terra era conhecido como a terra de Canaã. E quem foi Canaã? Quem lembra? Canaã era neto de Noé. Neto de Noé. Ele disse, essa terra eu não quero de jeito nenhum. Por quê? Porque era uma terra amaldiçoada. Você lembra o que aconteceu com o filho de Noé? Noé tomou um vinho muito forte, tirou a roupa, ficou despido. Cã, filho de Noé, chegou lá e começou a zombar do pai, a reclamar do pai. Os outros dois irmãos pegaram a toalha e cobriram o pai de costas para não ver a nudez do pai. E quando Noé ficou bom do porre que ele tomou, ele amaldiçoou o seu filho Cã e amaldiçoou o seu neto Canaã. Ele disse, vocês são malditos, vocês são malditos. A terra tomou o nome de um homem maldito. Era uma terra de maldição. Na terra de Israel hoje, Canaã, não tem nada. Nada. Não tem ouro, não tem petróleo, não tem riqueza, não tem nada, é deserto. Só tem ali a bênção de Deus. Se você olhar comigo, Gênesis 9, 25 diz, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para sempre dos seus irmãos. Abraão sai correndo, passa correndo em Canaã, porque ele disse, aqui não é não. Aqui não é o lugar da bênção de Deus. Ele vai para o Egito. E isso, no Egito agora eu vou ser próspero. Quando ele chega no Egito, irmãos, diga assim comigo, Abraão já era muito rico. Era ou não era rico? Vamos lá. Vendia ídolos, vendia escravos, estava milionário, chegou no Egito. Irmãos, quando ele chega no Egito, acontece uma coisa terrível, terrível. Mas ele ficou mais rico ainda. Quando ele chegou, começou um zum no Egito sobre a mulher dele. Uma mulher linda chegou no Egito. Olha o texto, Gênesis 12, 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, linda, e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E ela foi tomada por mulher para a casa de Faraó. Olha o texto. E fez bem a Abrão, o Faraó, por amor a Sara. O Faraó se apaixonou pela mulher de Abraão. E Abraão era gente boa, vendedor de imagens, vendedor de escravos. E agora ele vende o quê? A mulher. Ele vende a mulher. Ele diz que é irmã dele e vende a mulher dele para Faraó. Meu Deus! E aí ele recebe muito dinheiro. Imagine um dote do Faraó. Imagine um homem importantíssimo, riquíssimo, poderosíssimo como o Faraó, agora pagando para Abraão para receber aquela mulher, dando dote para ele. Olha o que o texto diz no versículo 16: e fez bem Abraão por amor dela, e teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servas, jumentos, camelos. E aí o Faraó foi para a lua de mel. Quando chegou na lua de mel, olha o que aconteceu com ele. E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e não somente a ele, mas a toda a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. O Faraó, ou seja, o rei do Egito, ficou louco, não é? Ficou louco. Quando ele viu a praga da casa dele, ele entendeu que era por causa de Sarai. Ele foi lá com Abraão e disse: você é louco, ela é sua esposa, você é maluco, você quer matar, quer acabar com o Egito, quer acabar com a minha vida. Há um Deus que eu não conheço, que tem feito coisas grandiosas aqui, eu quero você longe daqui. E olha o que o texto diz, versículo 20: Faraó deu ordens. Vamos 19: por que disseste a minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Versículo 20: e Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, que acompanharam a ele e a mulher, e tudo quanto ele tinha. Fala comigo: tudo
quanto ele tinha. Agora, Abraão está rico? 3 vezes mais rico. 3 vezes mais rico. E ele vai embora. Quando ele chega em Canaã, o que acontece com ele? Ele começa a prosperar. E ele começa a ganhar mais dinheiro. E aí você vai dizer, mas o que está acontecendo agora, pastor, com ele? Acontece que o sobrinho dele, Ló, vai para o vale, vai para longe dele. E aí há uma guerra, acontece uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E esses 4 reis ganham a guerra dos 5 reis. Só que quando eles passam por Sodoma e levam Ló, sobrinho de Abraão, preso, cativo, e informam para ele que seu sobrinho está preso. E diz a Bíblia que ele pegou 300 homens dele e foi atrás, e ele foi caminhando e lutou e ganhou dos 4 reis que tinham ganho de 5 reis. Fala comigo agora. Abraão pegou os despojos. Não ouvi, vai. Abraão pegou os despojos de 9 reis. Ficou rico? Mais ainda. Pergunta: Abraão era rico, mas era feliz? Não. Abraão era milionário, mas tinha paz? Não. Abraão era milionário, mas tinha filho? Não. Eu vou dar um texto só para que você possa entender o que Abraão estava sentindo. Gênesis 18:1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava onde? Leia para mim, por favor. Sentado à entrada da tenda. O que é que faz um homem sair da sua tenda ao meio-dia e ficar no sol quente? Uma mulher terrível. Abraão não tinha paz na sua casa. Abraão tinha uma mulher o tempo todo reclamando para ele: esse Deus prometeu para você, mas não cumpriu. Ele disse que você sairia, que encontraria coisas, mas não está acontecendo. Eu não tenho filho, nós não temos herdeiro. E o tempo todo falando com ele. E ele já não aguentava mais. Meio-dia estava lá ele no sol quente. É melhor o sol quente do que ficar com essa cobra. Eu falei isso uma vez em Israel. A guia ficou com raiva de mim. Eu disse, mas Sara era uma cobra. Era uma cobra, sim, né? Pense comigo. Abraão era rico, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha vida. No meio dos presentes de Faraó, vieram muitos escravos, não foi? E dentre eles, quem foi que veio junto? Agar, né? Não é só de Agar, não, é Agar mesmo. Vem Agar. Abraão deita com ela, lembra? Tem um filho, Ismael. E até hoje, o que está acontecendo? Nós temos uma luta terrível, né, entre esses dois irmãos, Isaac e Ismael. E eles estão matando. Vamos lá. Abraão está saindo do Egito, rico, maravilhoso. Pega os reis, mata todo mundo, pega a riqueza. Está agora multimilionário, mas não tinha paz. E aí ele fala: Deus, eu preciso de paz. E aí no capítulo 14, há um momento lindo, quando Deus coloca Melquisedeque para abençoar a vida dele. Pedro tinha isso na sua mente. O pai Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Só teve paz na sua vida quando recebeu a bênção de um sacerdote. Agora, preste bem atenção. Diga comigo assim: só havia um sacerdote em toda a terra, Melquisedeque. Onde é que ele morava? Em Canaã. Deus falou para ele: ei, Abraão, eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Se Deus tivesse dito para ele: Abraão, eu vou te levar para Canaã, ele não tinha saído de jeito nenhum. Se Deus tivesse falado com ele num sonho, ele acordava e repreendia em nome de Jesus. Não tinha Jesus, não, mas repreendia. Por quê? Porque ele sabia que era uma terra terrível. Mas ele chega em Canaã, o que ele encontra em Canaã? No meio do deserto,
ele encontra um sacerdote, o único sacerdote do Deus vivo. E aquele sacerdote apresenta para ele pão e vinho, ou seja, faz um pacto com ele. E nós sabemos o que é um pacto de sangue. Um pacto de sangue não pode ser quebrado. O vinho representa o sangue, ou seja, ele fez um pacto e disse: ei, Abraão, preste bem atenção agora. Eu te abençoei. Eu te abençoei. Eu te abençoei. O que é que Abraão faz? Quem lembra? Dá o dízimo de tudo. Ele dá o dízimo de tudo. Agora, alguém pediu dízimo para Abraão? Não. Ele fez o pacto. Quando faz o pacto, ele dizimou. Pergunta. Algumas pessoas dizem que você deve dar o dízimo para enriquecer. Sim ou não? Dê o dízimo e fique rico. Abraão precisava ficar rico? Não. Ele já era rico. Por que ele deu o dízimo? Ele estava se submetendo à autoridade de um sacerdote para receber a bênção na vida dele. E a partir daquele momento a vida dele vai começar uma mudança radical. No capítulo 15 ele já vai fazer aliança com Deus Todo-Poderoso, e vai mudar o seu nome. O nome de Abraão vai passar para Abraão, e a vida começa a mudar e a florescer. Mas examine comigo o texto, por favor, do capítulo 14, assim, do versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Sempre que eu falo, eu quero que você confira comigo na Bíblia. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. O dízimo de tudo. A segunda coisa que você precisa compreender hoje, bem claramente, eu dei uma pincelada bem no início, é que Deus não abençoa indivíduos. Quando eu falei de desigrejados, vamos lá. Uma pessoa chega e fala assim, vamos supor que isso tenha acontecido, aqui bem hipotético, né? Nós mudamos o nome da igreja no meio da pandemia. Logo no início da pandemia, Deus disse um novo nome para um novo tempo. Lembra? Nós mudamos para Seventh Church. Aí chega uma pessoa e fala assim: eu não sou mais dessa igreja não, porque eu era da comunidade do amor. Se agora é Seven, eu não sou mais dessa igreja. Eu não estou dizendo que isso aconteceu não. Pergunta: você é pai de família? Você, sua esposa e seus 5, quantos filhos você tem? 7? Eita Jesus, multiplica, manda mais dinheiro para sustentar. Você, sua esposa e 7 filhos. E aí você fala: família, nós vamos mudar de casa. Aí os filhos falam assim: como é? Mudar de casa? Não sou mais dessa família não. Pode ir embora vocês aí que eu vou para outro canto. É isso que acontece? Quem vai embora é porque não é filho. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Quem sai é porque não é filho. Se você é filho, você não sai. Quem é filho chora junto. Quem é filho celebra junto. Quem é filho caminha junto, sofre junto. Deus abençoa através da boca de um sacerdote. Eu estive pregando ontem no PECEM para os pastores. Foi lindo, o café da manhã maravilhoso de pastores do PECEM. Depois nós fomos para um almoço com os vereadores. Os vereadores sentados do meu lado. Eu disse: oh Jesus, obrigado, né? Como é que nós terminamos esse almoço? Os vereadores chorando e entregando a vida para Jesus. Como? Eu disse para eles: amanhã eu vou pregar uma mensagem da minha igreja, e eu vou dizer para a minha igreja que não existe possibilidade de a bênção estar fora da boca e da mão de um sacerdote. E vocês, como vereadores, têm ajudado muitas igrejas, mas vocês não pertencem a nenhuma.
Vocês não têm um pastor sobre a vida de vocês. Vocês não têm um homem de Deus para abençoar a vida de vocês. Mas eles choravam, mas choravam. Foi um mover de Deus assim, impressionante que Deus fez. E depois nós oramos, eles entregaram a vida para Jesus. Confira comigo Amós capítulo 3, versículo 7. Eu quero que você leia, porque eu nem vou ler para você poder entender que Deus só fala através da boca de um homem. Deus só abençoa através da boca de um homem e da mão de um homem. O que é que diz a Bíblia? Amós 3, 7. Juntos. Deus não fará coisa alguma sem falar com os seus profetas. Abraão tinha dinheiro, tinha fama, mas não tinha Melquisedeque. Não tinha Melquisedeque. Ele já era rico, mas não tinha a bênção de Deus. Ele tinha um exército, mas não tinha a bênção de Deus. Ele tinha muito dinheiro, mas tinha mais problemas do que dinheiro. Ele era riquíssimo, mas não tinha alegria para viver. Não tinha a bênção de Deus. Sabe? Atenção. Você vai ter que lançar rede, como Pedro, sempre na sua vida. O que significa lançar rede? Significa trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, também não coma. Então vagabundo não existe, né? Você vai ter que trabalhar. Agora, você tem duas possibilidades: de lançar a rede com a bênção de Deus, ou lançar a rede sem a bênção de Deus. Compreende isso? Está claro para você? Com a bênção de Deus é diferente. Quando eu lanço a rede sem a bênção de Deus, eu posso ser milionário, eu posso pescar, eu posso dar a sorte de pescar, mas eu também posso ter comprometido a minha saúde, eu posso ter comprometido a minha família, eu posso ter comprometido a minha saúde emocional, eu posso ter acabado com a minha vida. Sim ou não? Claro. Agora, com a bênção do Eterno, eu vou lançar a rede, e eu vou ser próspero, e eu vou ser abençoado, e eu vou ter saúde emocional, e eu vou ter saúde familiar, e eu vou ter os meus filhos na palavra. Ontem pela manhã, no café da manhã, eu chorei para me acabar ontem. Pastor da igreja presbiteriana, o Espírito Santo disse: chama ele aqui na frente. Eu não sabia o que ele ia dizer. Eu disse: ok, Espírito Santo. Chamei: pastor, vem cá. E ele foi lá, ele disse: eu comecei a oração da madrugada da minha igreja há 3 anos. Se a minha igreja é uma igreja pequena, eu ando 1 quilômetro todo dia. Eu acordo às 4h30, saio de casa às 4h30 e ando 1 quilômetro para a igreja, para a oração da madrugada todo dia, há 3 anos. Ele disse: há 3 anos que nós oramos, e eu comecei a oração da madrugada, eu intercedia pela minha filha. Ele disse: eu fui buscar minha filha várias vezes na boca de fumo, eu fui tirar minha filha da mão do traficante muitas vezes. E ele disse: eu comecei a orar, e levei a igreja a orar, e a nossa igreja começou a mudar, e nós sentimos a bênção de Deus sobre a nossa vida. E ele disse, e o pastor Munguba, na semana passada, foi pregar na minha igreja para ordenar a minha filha como presbítera da nossa igreja. Eu não sabia, ele me convidou, ele disse: pastor, o senhor pode ir para a ordenação da minha filha? Eu disse: claro. Ele disse: o senhor vai pregar na minha igreja? Eu disse: claro que eu vou. Mas eu não sabia da história, eu fui saber ontem lá no PCI. Se eu soubesse, eu tinha ido mais rápido ainda para pregar na igreja dele. Mas você sabe que é um pai dizer: hoje eu sou próspero, porque eu tenho paz na minha casa. Ele disse: a minha filha está levando todo mundo para a igreja. E é verdade. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente tatuado, sabe, um monte de gente com piercing, um monte de gente com os cabelos assim meio troncho, as meninas de cabelo cor de não sei o que mais lá, e estava todo mundo lá. E eu olhei e disse: pô, o negócio aqui é legal. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu soube ontem. Aquilo tudo é evangelismo da filha dele.
Ela está arrebatando todo mundo do bairro, dizendo: ei, eu encontrei Jesus, Jesus mudou a minha vida, eu sou abençoado. Isso é a bênção de Deus. A primeira vez que Deus abençoou o homem na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 1. Diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. E ele disse o quê? Olha qual é a bênção de Deus para a sua vida, recebe aí, vai. Frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e a sujeitai, e dominar. A primeira vez que Deus abençoou um homem na Bíblia, Ele diz: eu quero que você seja próspero, eu quero que você domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu quero que você frutifique, eu quero que você multiplique, eu quero que você domine, eu quero que você seja maravilhoso. Mas Abraão tinha uma mulher estéril. Você conhece gente que já fez inseminação artificial, já fez tudo para engravidar e não conseguiu? Eu lembro o dia que Deus falou comigo, disse assim: ora pelas mulheres, para que elas engravidem. Eu disse: irmãs, quem quiser engravidar, fica na frente da mão agora, que o homem de Deus vai abençoar. Irmãos, eu calculei errado, passei pela minha mulher, e ela engravidou do Pietro. E está aí o Pietro hoje. Mas foi um monte de mulher, muitas mulheres engravidaram, não foi? Lembra? Todo mundo engravidando. Viu? Que é isso? Eu disse: que é isso? Você está praticando com o seu marido, dê glória a Deus, aleluia, não é? Tá? Mas foi a bênção, a palavra do sacerdote. Abraão não tinha essa bênção até o momento que ele tem o pacto do pão e do vinho, o pacto do dízimo, e ele apresenta a sua vida ao Eterno, diz: eu estou aqui, Deus, recebe a minha vida. Todo o dinheiro que ele tinha, ele não podia gerar um descendente. Todo o poder que ele tinha, ele não tinha um pacto com a felicidade, mas o contrário, ele tinha um pacto com a desonestidade. Ele tinha um pacto de ganhar dinheiro de qualquer jeito. Você conhece gente assim ou não? Ganha dinheiro de qualquer jeito. Eu lembro de uma pessoa que disse: para ter um negócio bom tem que ter um besta. Vou repetir para você: para ter um negócio bom tem que ter um besta, porque um tem que ganhar do outro. Eu acredito que o negócio bom é quando todo mundo ganha. Sim ou não? Claro. Eu quero que todo mundo ganhe, e não somente eu. Vamos lá. Pense comigo. Se Abraão tivesse continuado rico, mas não tivesse recebido a bênção de Deus, quem seria esse homem hoje? Um rico e que ninguém nunca tinha falado nele. Mas mais de 2000 anos depois de Cristo, nós estamos aqui falando de quem? De Abraão. Nós precisamos fazer essa escolha. Nós queremos ser um rico anônimo, porque rico você vai ser. Você gostou, né? Um rico anônimo, ou um rico com um legado, o rico com a história, o rico onde as pessoas olham e dizem: uau, né? Você vai abençoar as nações. Você vai abençoar as nações. Eu quero que você se prepare para o que Deus tem para entregar na sua vida. Agora, o que eu quero pedir para você, eu tenho pedido sempre, pelo amor de Deus, quando Deus lhe abençoar, continua fiel. Continua fiel. Não vai cair na mentira do diabo de dizer: agora o dízimo está grande demais, eu não posso dar. A oferta agora já é grande demais, eu não posso dar. Por favor, o dízimo é o mesmo, tanto faz você ganhar R$1.000 como você ganhar 100 mil, é 10%. E aí você diz: pastor, o que é que eu quero que você entenda? Por favor, leia comigo mais uma vez Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas, os seus servos, os profetas. Eu disse para você que Deus não tem compromisso fora do corpo. Vou explicar melhor para você. Uma pessoa sozinha, ela pode pedir a bênção de Deus? Pode. Eu quero ser abençoado, Senhor. Você é sacerdote, você é livre, você tem acesso, né, ao trono de Deus. Você pode falar com Deus. Mas você vai entender hoje que não é bem assim.
e que as coisas precisam de uma ordem, e que a bênção do sacerdote é poderosa. Você sabe o que se chama uma pessoa desigrejada? Crente que não vai para a igreja. Que é o nome dele? Rebelde, feiticeiro. Crente que não vai para a igreja é porque ele não tem a bênção de Deus sobre a sua cabeça, e ele acha que pode fazer isso sozinho. Pastor, me explique melhor. Ok, Salmo 133 versículo 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Atenção, é como óleo precioso sobre quem? Sobre o que? A cabeça. O óleo vem da cabeça, depois ele escorre sobre a barba, e depois da barba ele vai descendo aonde? Nas orlas aqui das vestes, descendo até a ponta das vestes. Ele diz: pense, vem da cabeça, escorre pela barba, depois vai para as orlas do vestido. Ele diz: imagine comigo, é como o orvalho no Monte Hermon. O texto está dizendo no versículo 3. O orvalho está lá na cabeça, a neve está lá em cima, ela vai derretendo, e ela vai descendo sobre os montes Sião, e ela desce e ela cria ali o rio Jordão bem no início, e que ele vem e passa pelo mar da Galileia, e do mar da Galileia ele continua irrigando todo o vale até o mar Morto. Ele diz: é assim que Deus trabalha. Atenção para o final do versículo 3. Porque ali, fala comigo por favor juntos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Compreenda, a bênção vem de cima. A bênção vem da boca e da mão de um sacerdote, não vem de um indivíduo. Você não precisava de pastor, não precisava de presbítero no Novo Testamento, não precisava de diácono, não precisava de nada. Mas o Novo Testamento ele continua dizendo aos presbíteros como eu, ou seja, pastores, homens que estão para abençoar a sua vida. Pastor, não compreendi ainda. Rapidamente eu vou passar com você por Ana. Quem lembra de Ana? Mãe de quem? Samuel, profeta Samuel. O que é que Ana mais queria na vida? Ela orava sim ou não? Muito ou pouco? Muito. Ela clamava ou não? Ela tinha resultado? Não. Pergunta: Ana era dizimista? A palavra de Deus diz que o marido dava para ela a melhor parte. A melhor parte. Ou seja, ela era uma dizimista e uma ofertante de primeira linha no templo. Mas Deus não dava filho para ela. O que faltava? A bênção de um sacerdote. Certo dia, ela estava no templo e ela ficou no cantinho dela. Todo mundo saiu, ela ficou no canto dela lá, clamando a Deus: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. E ela clamava tanto que o sacerdote ouviu o barulho, o sacerdote Eli, e foi direto daquela mulher e disse: ei mulher, está embriagada? Levanta e vai embora do templo. Deu um carão nela violento. E ela responde para ele assim: meu Senhor. Confira, eu quero que você confira na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14. E disse Eli, sacerdote: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te tu do vinho. E aí você imagina Ana respondendo assim: seu velho coroca. É assim ou não? Ô, seu velho doido. Preste bem atenção. Mesmo que o seu pastor esteja um velho coroca, trate bem e com honra, porque a bênção vem da vida dele para a sua vida. Ana, porém, respondeu e disse: não, meu Senhor, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte eu tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha vida perante, a minha alma perante o Senhor. O sacerdote olhou para ela e disse o quê? Não temas, pois a tua serva, filha de Belial, porque a multidão dos muitos pecados, aliás, ela está dizendo, né? Do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli agora: vai em paz,
Fala para mim, por favor. E o Deus, está aí? E o Deus... Vocês conhecem o resto do texto, eu não vou ler para você. Ela foi para casa. Daquela hora ela já levantou e disse: uau, eu fui abençoada pelo sacerdote. Por que Ana está tão feliz com isso? Preste bem atenção, por favor. Era impossível para uma mulher ser abençoada pelo sacerdote no templo. Só tinha lugar para homens. A mulher ficava fora. Mas todo mundo saiu, ela entrou. Ficou sozinha, o sacerdote olhou na mulher. A única possibilidade do sacerdote falar com a mulher no templo era para repreendê-la, para brigar com ela. E foi isso que Eli fez. Ele olhou para ela e disse: vou brigar com essa mulher. E disse: você está bêbada, louca, embriagada. E ela disse: não, meu Senhor. Qual foi o milagre que Deus fez? O milagre de colocar uma mulher diante de um sacerdote. Era só isso que ele precisava fazer para atender o pedido de Ana. E o sacerdote disse: receba a sua bênção. Ela foi embora. Em um ano ela estava com o Samuelzinho em casa, né? O Samuelzinho nasceu, ela entregou para o Senhor, dedicou ao Senhor e se tornou o profeta Samuel. E depois ela teve mais 5 filhos. Uau! Aqui não podia dar à luz. E aí você diz: pastor, o que é que o senhor está querendo dizer ainda? Por favor, vá para Provérbios capítulo 10. Hoje eu quero que você entenda esse princípio. Diz: a bênção do Senhor é que enriquece. Provérbios 10, 22. Coloca para mim isso, Provérbios 10, 22, vamos juntos? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta. Abraão tinha enriquecido, mas estava todo arrebentado. Sim ou não? Vale a pena enriquecer assim? Vamos lá, repita comigo o versículo. A bênção do Senhor. Coloca para mim o versículo, por favor. 10, 22, Provérbios. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Pastor, o senhor precisa finalizar esse sermão. Ok, então eu vou trazer para você o último exemplo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Um determinado dia acontece uma coisa em Israel. O sacerdote entra no Santo dos Santos. Lembra como é que ele entrava? Amarrado, porque se morresse eles tiravam. Ele entra lá e demora, e não sai. Zacarias. O que acontece? Começa a puxar a corda, ele puxa de cá. Diz: não, eu estou vivo, me deixa aqui, Deus está falando comigo. E Deus começa a falar com ele: você vai gerar um filho e tal. E ele diz: mas eu sou velho. Quando ele sai o quê? Mudo. Mudo. Agora você tem um sacerdote que demorou muito em Israel. Você tem um sacerdote que saiu mudo de dentro do Santo dos Santos. E você tem logo depois uma mulher velha que engravida. E ela tem um filho. Como é o nome desse filho? João Batista. João Batista é o primogênito de um sacerdote, ou seja, ele é sacerdote. Imagine comigo, por favor, no período de João Batista, ele crescendo e todo mundo olhando para ele dizendo: uau, esse é o sacerdote, é o nosso sacerdote, que nasceu de uma forma sobrenatural. Quando ele começa a pregar no deserto e vai batizar lá no Rio Jordão, todo mundo queria saber quem era João Batista. Mas de repente aparece uma pessoa lá no deserto, caminhando para se batizar. Quem era? Jesus Cristo. João Batista olha e fala: não acredito que ele veio para cá não. Aí disse: eu não sou digno de calçar as sandálias desse homem. Jesus veio entrando na água. João Batista vai dizendo: não venho, não posso te batizar, eu sei quem é o Senhor. Jesus fala: João, eu vim para você me batizar. Ele diz: Senhor, eu não posso te batizar, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o meu Senhor, é meu primo. Olha que loucura, é meu primo.
mas é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu não posso te batizar. Jesus olha para ele e fala assim, vou falar em português, né? João, se você não me abençoar, eu não posso começar meu ministério. João fala, então vem para cá, vou ter que fazer. Batizou Jesus. Quando Jesus sai das águas, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A minha voz do céu. Uau, meu Deus do céu. Pergunta, Jesus começa seu ministério naquele dia? Não. Vai para o deserto ser tentado, lembra? Jesus só começou o ministério dele quando João Batista foi preso e parou de pregar. Porque Jesus sabe o que é autoridade. Autoridade. Ele foi abençoado por João. A bênção de Deus, vou repetir, na terra só vem através da boca e da mão de um sacerdote. E Jesus nos prova isso. Ele se submeteu à bênção de João o Batista. Você quer conferir isso? Está na Bíblia, capítulo 3 de Mateus. Diz então, veio Jesus da Galileia. Na Bíblia Viva diz que ele vem caminhando, né? João junto ao Jordão para ser batizado por ele, mas João se opunha, dizendo, eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. E então, depois disso, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo que saiu das águas, eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, dizendo, eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho prazer. Eu quero hoje fazer uma coisa com você. Eu quero abençoar a sua vida hoje. E nós vamos fazer isso em 2 momentos. Eu vou abençoar a sua vida agora, rapidamente. Nós vamos consagrar, como fez Abraão, as nossas primícias, nossos dízimos e as nossas ofertas. E depois, pode vir, querido. E depois que o Senhor te abençoe. Todos os princípios estão cumpridos aqui agora. Todos os propósitos e todos os tributos colocados agora. E eu te abençoo para que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Seja tudo o que Deus planejou, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, eu tenho falado aos meus irmãos que nós estamos vivendo uma grande guerra de preparação para a vinda do anticristo e consequentemente para a vinda do teu Filho amado Jesus Cristo para nos buscar. Eu tenho dito para eles, Senhor, que em meio à tempestade, a única coisa que pode nos manter vivos e em pé é a tua bênção. E hoje, Senhor, nós conversamos sobre a autoridade de um sacerdote. A bênção pela boca e pela mão do sacerdote. E nesse instante eu levanto as minhas mãos para abençoar teus filhos e filhas que estão em casa, que estão aqui nesse templo, que estão aqui embaixo, debaixo da galeria, em cima da galeria. Pai, em nome de Jesus, olhe o coração de cada um deles. São fiéis nos seus dízimos, fiéis na sua primícia, fiéis nas suas ofertas. Senhor, se nós temos alguém ainda em casa ou aqui que ainda não despertou para essa realidade, que agora, nesse instante, esteja fazendo um pacto com o Senhor, dizendo, Senhor, me perdoa,
mas eu quero a tua bênção hoje. Senhor, a tua bênção, segundo a tua palavra, é que enriquece e não traz pesar. A tua palavra diz que a tua bênção é que enriquece e não traz sequelas. Então agora, Senhor, como sacerdote nesta igreja, eu abençoo teus filhos, e que hoje, Senhor, seja uma noite de uma semeadura poderosa, que eles coloquem, Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, e de uma maneira muito especial, eu quero pedir por aqueles que nunca fizeram isso. Senhor, olha os seus corações agora, e a alegria desse momento. Senhor, a alegria daquele pai que foi buscar a sua filha um dia lá na boca de fumo, e que agora consagra a sua filha ao ministério. Senhor, visita agora o lar, a família, a casa, os planos, os projetos, em nome de Jesus. Momento de consagrarmos as nossas vidas agora. Eu vou precisar que você repita algumas palavras comigo, tá bom? Vamos juntos? Tá bom? Deus eterno. Pode ser mais forte. Deus eterno, eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos. Meu passado, meu presente, o meu futuro, em nome de Jesus, eu declaro que Jesus Cristo é o dono da minha vida, o Senhor da minha vida. Pai, em nome de Jesus, manifesta na minha vida a tua glória. E hoje eu reconheço pela tua palavra que a tua bênção é que enriquece. A tua bênção não traz efeitos colaterais. Pai, eu reconheço hoje pela tua palavra que a bênção vem da vida, da mão e da boca do sacerdote, do meu sacerdote, da minha igreja. E hoje eu recebo esta bênção, a tua bênção. Pai, Abraão era muito rico, mas não tinha a tua bênção. Hoje, mesmo tendo muito, ou pouco, ou nada, o que me importa é a tua bênção, porque é ela que enriquece. E hoje eu vou receber a bênção da vida, da boca e das mãos do meu sacerdote. Senhor, a minha vida nunca mais será a mesma. Hoje eu compreendi de onde vem a tua bênção para a minha vida, qual o caminho desta bênção. E hoje eu me sinto abençoado por estar nessa casa, nesta celebração, recebendo a tua bênção. Amém? Uau! Meu Deus! Agora nos consagramos a vida do Lucas para ministrar louvores, adoração de uma forma especial. Nós abençoamos a vida do Lucas para que ele seja um ministro para essas últimas horas, ministro para esses últimos dias, para ministrar a tua palavra na adoração profunda, mudando a história de centenas e milhares de vidas. Olha o seu coração, a sua vida, protege a sua mente, guarda o seu caminhar, que ele caminhe, Senhor, na tua bênção, na tua presença.
Ora agora. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós somos totalmente, Pai, dependentes do Teu plano, do Teu sonho para as nossas vidas. O Senhor nos abençoou antes mesmo de nós sermos formados no nosso ventre. Por isso que o Senhor nos impediu de todo mal, de toda maldição. O Senhor me abençoou antes mesmo que eu nascesse. Por isso o Senhor não deixou nenhum efeito de nenhum remédio anti-aborto funcionar na barriga da minha mãe. Uau. Senhor, eu sei que se fosse pelos planos do inimigo eu não estaria aqui nessa noite. Porque um dia a minha mãe foi forçada a me abortar, e o médico falou que se eu nascesse vivo, eu nasceria totalmente sem nenhuma movimentação no meu corpo. Isso se eu nascesse vivo, porque a probabilidade era de eu ter nascido morto. Mas o Senhor escreveu a minha história, o Senhor escreveu o meu plano. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, Pai, porque eu sou totalmente dependente de Ti. Sim, Senhor. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, com a unção que está sendo derramada na minha vida nessa noite, com as minhas mãos levantadas, eu quero profetizar sobre a Tua igreja, que nenhum mal e nenhum plano do inimigo terá validade, porque nessa noite será quebrada, em nome de Jesus. Que a Tua bênção, que os Teus planos e os Teus sonhos na vida dos Teus filhos que estão aqui nessa noite possam ser concretizados. Que a Sua unção, Pai, que está sendo derramada na minha vida, seja transbordada na vida de quem está presente nessa noite. E nós cremos que a Tua palavra, que os Teus planos e os Teus caminhos são bem maiores do que os nossos. E nós sairemos daqui com a mentalidade de que nós somos mais do que vencedores, e que a Tua palavra é que irá decidir o nosso amanhã e o nosso futuro. E a Tua palavra diz que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Eu quero que você feche os olhos nesse momento. Enquanto Deus está falando com você, você precisa, na verdade, andar no impossível. Deus está te chamando para andar sobre as águas. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mais do que nunca, você precisa receber o fogo do Espírito de Deus. Você precisa, na verdade, sair da zona de conforto. Você precisa parar de ficar no conforto. Deus está te chamando para ser o reformador. Deus está levantando hoje avivalistas que não vai ficar com medo, que não vai ser derrotado, porque Cristo habita dentro de você. Deus conta com você. Deus quer o seu posicionamento. Tudo aquilo que você recebeu hoje, através do reverendo, através da ministração de adoração, é para te falar que você carrega algo único. Você carrega a presença do Espírito Santo. Você vai presenciar muitas vidas curadas, libertas, na sua família, na sua casa. Eu declaro sobre a sua vida milagres sobrenaturais. Eu declaro sobre a sua vida um novo ciclo, uma nova temporada de milagres. Deus está te liberando agora sabedoria, espírito de entendimento, de revelação. E eu quero falar para você hoje: não temas, não temas, não tenha medo. Você precisa avançar. Você precisa trazer a palavra de Deus. Você precisa trazer o nosso Pai, porque o nosso Pai, Ele é compassivo, Ele é misericordioso.
mas Ele espera a sua posição para você trazer os princípios do reino de Deus. Ele só espera isso de você. Você crê nisso? Você vai fazer acontecer? Você vai ser um evangelista? Então faça acontecer. Faça acontecer. Porque Deus já fez tudo. Sabe por quê? Em Cristo nós temos tudo. Ele já deu o Espírito Santo. Ele já deu o Espírito de vida. Você crê nisso? Glória a Deus, muito obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui e por tudo que o Senhor vai fazer, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, o Deus de novidades. Muito obrigado, Pai, pela tua graça. Manifesta a tua presença em cada vida, em cada família. Você que está me vendo na transmissão, o Espírito Santo está invadindo a sua casa agora. Um novo romper sobrenatural. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua graça, pela tua bondade. E que neste momento, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Uma salva de palmas.